Depois da denúncia em que o Conselho Tutelar acusa o casal de maus tratos, o casal HC e também a dona IM, que as pessoas vão tratar com essas duas letras, elas procurou a reportagem da TV Cidade para fazer a sua versão. E eu vou entrevistá-lo agora para eles contarem a versão deles neste caso. Dona IM, a senhora confirma que a senhora é mãe adotiva do JP, correto? Sim. Quanto tempo ele mora com a senhora? Desde os 3 anos e 11 meses. Desde os 3 anos e 11 meses, você é a mãe adotiva do JP. Sim. A senhora está sendo acusada, juntamente com o seu esposo, de que essa criança vive sob maus tratos na sua residência. A senhora confirma essa versão? Sim, é o que o pessoal estão fazendo, as conselheiras acusando, sim, dessa forma. E qual é a verdadeira versão deste caso? A senhora pode explicar para a nossa reportagem? Posso, sim. O meu filho sempre teve tudo lá em casa, graças a Deus, ele sempre teve de tudo, roupa, calçado, comida, nunca faltou nada para ele. Então, maus tratos, ele nunca teve. A gente já bateu nele, sim, devido às coisas que ele fazia. O nosso filho, ele é uma criança muito difícil, sempre foi difícil. Ele, agora depois de uns tempos para cá, o João Pedro sempre, ele rouba, é dolorido, é muito doído para mim que sou uma mãe falar isso do meu próprio filho, mas é o que meu filho faz. Meu filho rouba. Muitas e muitas vezes a gente já foi chamado por esse motivo, inclusive na passagem do ano no Réveillon de 2019 para 2020, pagamos uma pessoa para ficar a cuidar dele e dos meus 3 netinhos. Quando foi no outro dia que o pai dele foi buscar, ele tinha roubado o boteco do pessoal lá, limpado o caixa do boteco do pessoal. Quando chegou em casa foi que foram dar fé. Quando a gente foi dar fé, aí foi mandado devolver o dinheiro e pedir desculpa com a cara grande lá no chão. Quando questionamos ele por que ele fez isso, ele jogou a culpa na minha netinha de 3 anos. Ele aprovou veemente que tinha sido a criança que tinha furtado esse dinheiro e não ele. Na época que aconteceu esse fato, a senhora procurou um psicólogo para acompanhamento ou não? Não, a gente não Não foi procurou feito. não, só conversamos bastante com ele, ele disse que não ia mais fazer isso, só porque, infelizmente... A gente sempre tentou resolver as coisas em casa, conversando com ele para evitar esse tipo de coisa, até porque ele é o filho nosso, né? A gente vem sempre Segundo trabalhando com ele. os conselheiros que acompanharam este caso até a sua residência, eles registraram lá em loco que ele dormia no paiol e que a vida dele, até privação de refeição, ele tinha. O que a senhora fala sobre esse assunto? Eu falo sobre isso, que é mentira. Lá em casa, qualquer autoridade que quiser ir, pode ir verificar. Ele nunca dormiu em paiol. O João Pedro sempre teve 2 quartos à disposição dele. Ele tem o quarto dele lá em casa, para quem quiser ver, qualquer autoridade, a hora que chegar lá a gente mostra. Inclusive, as conselheiras pediram para ver o quarto. Elas olhou, viu o quarto dele, que ele dormia com o pequeno quando morava com a gente. Depois que o pequeno saiu, que veio morar com a mãe dele. Então, aí eu passei a cama de casal pro quarto deles. E ele ficou, tanto ele dormia no quarto antigo, que ele dormia com o outro, como ele dormia no outro quarto, com as 2 camas dele, as 2 camas de solteiro, cama dele e o guarda-roupa. O João Pedro sempre teve tudo. Eu agora vou tratar o pai adotivo como HC. HC, você tem ciência dessa situação? Primeiro que o JP, ele fugiu de casa, né? Segundo, é constante as fugas dele em casa? Essa é a segunda vez que ele foge, doutor. A primeira vez que ele fugiu foi em outubro. A gente estava em casa, tinha acabado de chegar do serviço em casa, aí quando foi mais ou menos umas 10 horas, a irmã dele ligou pra gente falando que querendo saber o que tinha acontecido, porque a gente não era de deixar eles sair de casa nenhum e nem o outro, que tinha o outro menor que morava com a gente, que é nosso neto, e disse que ele tinha chegado os 2 aqui no Canaã, na casa do pai dela. Aí foi quando eu vim para buscar os 2. Ela entrou na frente dizendo que o dela a gente não ia levar, que ia levar só o meu, que é o JP.
Aí ela falou que o dela ela não ia abrir mão, que ela ia entrar na justiça, que agora ela ia aproveitar e pegar o filho dela para criar. E aí, depois disso, a gente pegou, entregou o filho dela e ficou só com o nosso. HC, nas imagens que foram repassadas à mídia, nas redes sociais, o JP, ele aparece com uma cicatriz no pescoço, né? Ele aparece com machucado nos pés e ele aparece também com as mãos acalantadas de trabalho. Eu te pergunto, é verídico? Qual é a situação? Por que realmente aconteceu? Partiu de vocês ou você não sabe explicar de onde surgiu aquelas marcas no JP? A marca do pescoço, a gente não lembra dessas marcas nele, em nenhum momento a gente lembra dessas marcas. Sobre as mãos dele estar calejadas, sempre que a gente podia, a gente ajudava, colocava ele para ajudar a gente dentro de casa, assim, ele ajudava a gente a fazer as coisas, varrer o terreiro, até porque é puxado para a mãe dele que é doente. O nosso outro filho que mora com a gente também trabalha, eu e ele trabalha fora. Então ele ajudava assim a mãe dele dentro de casa. Ele é um menino muito desinquieto, assim, ele sempre, toda hora que caçava o João Pedro na porta, ele estava no meio do mato lá, brincando, fazendo as arapucas dele para pegar as coisas. O estilingue dele também, que ele tinha levado no dia que ele saiu de casa, estava tudo com ele. Quer dizer que toda essa situação que foi repassado no momento para você em verídico. Você desconhece essas situações que foram mostradas na televisão? A gente não lembra dessas marcas não, doutor. E ele nunca foi escravizado lá em casa. A gente nunca privou o João Pedro de nada. Nada. O João Pedro sempre teve acesso a tudo dentro de casa. Igual minha esposa falou. No dia mesmo que ele fugiu, a gente tem como provar, a nossa casa tá sem porta até hoje ainda. Não tem como dizer que ele não tinha acesso dentro de casa, porque as portas são abertas. A gente está pelejando para ver se arruma ainda. Ele fala que dormia no paiol, isso é mentira. Ele tem 2 quartos dentro de casa. As coisas dele, tá tudo lá. As roupas que ele usa, tá tudo lá. Tá tudo arrumado dentro das coisas dele lá. Ele não... Sinceramente, eu não sei nem como é que ele inventou essas coisas, não. Porque o chinelo dele ele deixou, o tênis ele deixou, as roupas de sair, tá tudo lá em casa lá. Para quem quiser chegar e ver, tá tudo lá, nas coisas dele. A senhora afirma que tudo pode ter passado na cabeça do JP por, digamos assim, auxílio e influência da irmã dele. Você confirma essa história? Sim, confirmo sim, porque ele não ia fazer isso, só não. E tem mais, o João Pedro nunca foi espancado, torturado, esganado, estrangulado, igual ele confirma ali. Isso aí, ele nunca foi. Até mesmo as conselheiras chegou lá em casa, aos gritos, falando que a escola tinha falado para ela que ele ia de tênis rasgado para a escola e de roupa rasgada. Chegava lá, os tênis estavam rasgados e apertados, ele tirava, ficava descalço. Então isso aí, o colégio nunca reclamou com a gente. O colégio falou que, segundo as conselheiras, disse que o colégio falou isso aí para elas, que ele era muito espancado lá dentro de casa e torturado. Agora, pensa comigo, por que elas viam que ele era torturado, uma criança espancada dentro de casa, e elas nunca denunciaram aos órgãos competentes? Porque ele ia para a escola todo dia. Se ele estava no colégio, tinha visto que ele era maltratado em casa, por que eles não denunciaram? Porque a gente nunca teve uma denúncia de maus tratos. A pergunta que eu faço a vocês dois: vocês querem o resgate do filho de vocês de volta? Isso aí agora está na mão da justiça, né? Vamos ver o que a justiça vai resolver sobre isso aí, porque até mesmo a gente estava correndo risco de vida com ele dentro de casa. A gente vai provar isso ao decorrer do processo. O meu filho vai explicar ali a imagem que ele pegou, tão chocante, do João Pedro fazendo, que deixou a gente arrasada. Então a gente estava sendo ameaçada por ele. Depois do dia que ela levou esse bolo 27 de setembro lá em casa, a gente veio na delegacia dia 6 de outubro para registrar o boletim de ocorrência contra ela, colocar coisa na cabeça deles, porque eles vinham na pista perigosa de lado para cá, correndo todo o risco.
Isso aí ela não imaginou, ela só queria destruir a nossa imagem, ela só queria denigrir a nossa imagem. Só porque a verdade vai vir à tona, a gente vai provar isso aí ao decorrer desse processo, que nada disso aí procede. E tem outra coisa. Se o João Pedro fugiu a primeira vez, ele trouxe roupa, ele trouxe calçado, ele trouxe tudo. Ela colocou tanta coisa na cabeça dele, que quando eles vieram buscar ele, tá aqui o pai dele e o irmão dele. Eu não vim não. Quando veio buscar ele aí, ele chegou em casa, a gente foi perguntar por que ele fez isso. Aí ele ficou calado. Depois ele foi falar que ele ia vir morar com ela. Ela falou que ele ia vir embora, mas o pai dele, mas não ia passar muitos tempos não. Ele ia voltar a morar com ela e quando ele viesse ia ser definitivo. Então, tudo isso que o João Pedro fez foi induzido por ela. Não foi induzido por outra pessoa não. Jamais o João Pedro ia fugir para a beira do rio, passar 3 dias numa cabana de um rio pescando. O João Pedro pescou com o quê? Quais as provas que o João Pedro estava pescando na beira do rio? O João Pedro tem muito medo de ficar sozinho, inclusive à noite. Agora, raciocina comigo. Todo mundo, quando ouvir esse vídeo, raciocina comigo. Por que que ele estava... Tudo que a gente falava com ele, a partir da primeira vez que ele fugiu, agressivo, ele avançava em mim para bater. Quando eu falava as coisas com ele partia para cima de mim para bater. Inclusive, me jogava no chão. A minha sobrinha, o meu filho, o meu esposo interferia para não deixar ele me bater. Quando foi a última vez, antes dele fugir, eu peguei ele, dei uma taca nele, sim, eu bati nele, sim. Isso aí eu não vou negar, a gente batia, todo mundo batia nele quando precisava, porque a gente conversava, não adiantava. Quando foi, eu falei para ele colocar água para os coelhos. A gente tem uns coelhos lá. Ele virou para mim e falou que não ia colocar não, que se eu quisesse eu colocava, que eu não era aleijada não. Eu falei para ele não me responder, que eu era mãe dele, ele me devia respeito. Aí quando eu falei dessa forma, ele voou em mim para bater. Ele me empurrou no chão. Quando eu levantei, eu peguei ele, arranquei meu chinelo do pé e bati nele de chinelo. Isso aí eu não nego, eu bati sim. Aí quando eu soltei ele pulou para lá e falou para mim que é por isso que ele ia me matar. E por isso que ele ia matar o pai dele, ele ia matar o irmão dele, ia matar a prima dele, ia matar todo mundo. Porque a irmã dele tinha falado para ele que nunca mais era para ele apanhar de nós e nem aceitar fazer o que nós mandássemos ele fazer, que ele já tinha 12 anos, era para ele matar nós todo mundo e fugir para vir morar com ela, porque a hora que visse morar com ela, ela ia proteger ele, nada ia acontecer, que ele era um menino, não ia ter nada com ele. Ela sempre desejou a minha morte. Isso aí todo mundo vai ficar sabendo agora. Por que ela não quis vir aqui confessar isso? Ela deveria ter vindo e ter falado, porque ela sempre falou na minha cara que desejava, queria que eu morresse logo, porque o dia que eu morresse, ela ia botar a mão na herança, ela ia ficar com tudo para ela. Ela nunca teve coragem de trabalhar. Ela ia com o marido dela e as filhas para dentro de casa, passava mês e mês lá, ele desempregado, que eles não param em serviço nenhum, vive para aqui e para ali. Então, quando ela ia, ficava lá em casa, ela intrometia em tudo, sempre agressiva comigo, voava em mim para bater. Tá aqui meu esposo, meu filho, minha sobrinha, tudo cansou de intervir para ela não me bater. Ela investia em mim para me bater dentro da minha própria casa. Ela sempre fez isso. Agora ela quis denigrir a nossa imagem, jogar lá, só porque é verdade vai vir à tona. A gente tá aqui com as provas das coisas dele, trouxemos vídeos, se eu jogar aí, se eu mostrar. A nossa casa está à disposição da justiça, quando quiser ir lá verificar, pode ir, porque o foco dela agora é colocar na cabeça dele para fazer isso com a gente. É porque ela está interessada em toda a herança. O João Pedro é o único herdeiro do pai dele. Então, se ele matasse o pai dele, a mim fizesse uma chacina geral, isso é muito doído para mim. Mas se ele fizesse isso, ela ia ficar sozinha com as coisas para ela. HC, depois do relato da sua esposa,
Como eu fiz a mesma pergunta para ela, eu vou fazer para você. Agora, o caso do JP está na mão da justiça. Você vai lutar para ter a guarda dele de volta ou não? Doutor, a justiça que vai decidir isso aí. A gente ama muito nosso filho, em nenhum momento a gente nega isso. Eu amo meu filho, até porque a gente criou um vínculo muito grande. O João Pedro sempre foi uma criança desejada desde o começo, desde quando a gente conheceu a história do João Pedro. A gente batalhou muito para conseguir a guarda dele, para vir morar com a gente. Mas é complicada a situação do João Pedro hoje. Na condição que ele está, é muito complicado ter o João Pedro dentro de casa. Estamos correndo risco de vida. É complicado a condição do João Pedro. Isso já aconteceu algumas vezes, eu já presenciei ele avançar na mãe dele, eu já defendi ela, já teve vezes de eu bater nele por conta disso. E de uns tempos para cá ficou mais frequente essa condição. Teve uma vez que ele tentou querer vir em mim e eu não aceitei. Ele não encarou mais porque a força dele é menor do que a minha, e ele via que se ele continuasse eu ia acabar machucando ele, aí acabou largando de mão. Mas, pois é complicada a situação do João Pedro. Na condição que está hoje é difícil estar com ele dentro de casa. Esse foi o relato dos pais do JP. Os dois primos do JP, que estão envolvidos também nessa demanda, né, que foram citados na matéria, nós vamos falar com eles agora. O primo eu vou tratar de WS e a prima eu vou tratar de FF. WS, qual é a verdadeira situação do caso do João Pedro? Ele fala que vocês todos batiam nele. É verídica essa situação? Na verdade, a gente sempre educou o João Pedro da melhor forma possível. Mas, infelizmente, a irmã dele não deixou com que isso acontecesse, porque ele, quando sentar na presença dela, era uma criança que sempre obedeceu, sempre esteve junto com a gente, sempre acompanhou todos os ensinamentos da gente. Então, depois que ela entrou na nossa vida e na vida dele, nada mais deu certo. Você viu as escoriações no corpo do JP. Você conhece ou desconhece aquelas escoriações nele? Desconheço. Não sabe de onde apareceu? Não sabe? Não aconteceu lá. Negativo. Com a gente... Você pode imaginar o que seria aquela situação? Não posso imaginar, porque de uns tempos para cá o João Pedro ele ameaçava de querer pular na minha mãe, entendeu? Ele queria qualquer coisa, se a minha mãe chamasse a atenção dele, ele estava se mostrando muito rebelde, de querer voar nela para bater nela. Então ele sempre, de uns tempos para cá, ele tinha essas atitudes e veio se tornando cada vez mais comum. Estou observando que vocês dois são adolescentes, certo? Qual é o convívio de adolescente para adolescente? Você nunca percebeu que ele precisaria de um acompanhamento psicológico? Você não informou a sua mãe para que pudesse fazer essa consulta? Não, porque a minha mãe sempre educou a gente da melhor forma possível e nunca precisou de acompanhamento de nenhum profissional, de psicológico, médico, nenhum. Tá. FF, no vídeo o seu irmão, o seu primo, ele acusa, né, tanto a mãe como vocês de espancá-lo. Você confirma essa reação? Ele foi espancado por você ou não? Não, jamais. Eu nunca fiz isso. Na verdade, no dia anterior, né? Sim, eu bati nele porque ele queria, né? Avançar nela para bater. Então, me diz qual é o filho, porque eu sou criada com ela desde os meus 11 anos de idade. Então, eu tenho ela como minha mãe. Não é à toa que eu respeito ela como qualquer um dos filhos biológicos dela. Ela não, eu sou sobrinha dela e ela não me trata diferente. Então, quando eu vi, né, ele
naquela situação, aquela agressividade com ela. Então, quando a gente via que a conversa já não dava mais jeito, a gente batia nele, de chinelo, de mão mesmo. Eu mesmo já cheguei a bater mesmo nele, por causa dessas agressividades dele com ela. Sim, agora espancamento, igual para deixar marca naquela situação que ele estava ali, jamais. Segundo relatos dos conselheiros, o local que ele estava morando era impróprio e a má alimentação. Você pode confirmar isso? Não, a gente não confirma isso e, na verdade, as conselheiras também não podem confirmar isso. Porque se for um caso da gente levar qualquer tipo de autoridade lá em casa, vai ser confirmado que o âmbito em que ele vivia não é do jeito em que elas falaram. Realmente, eu vi o vídeo, quando o senhor pergunta, né, que se elas confirmarem em loco os maus tratos, elas falam que sim, não. Isso isso que elas falaram é totalmente ao contrário. Por quê? Porque ela chegou lá, uma delas pediram para minha tia mostrar o quarto, minha tia mostrou. Por que elas não falou isso no vídeo? Não, elas não falou na hora da entrevista. Elas não falou que estava lá a cama, todas essas coisas. Por isso que eu fotografei e tá aqui as imagens. E vai ser mostrada, né, na reportagem todinha. Ok. E a alimentação jamais, a alimentação de João Pedro sempre foi a mesma. Tudo que a gente comia dentro de casa, ele também. Então a alimentação sempre foi muito boa. E a alimentação sempre para ser uma criança saudável. E a tia sempre teve essa preocupação de não deixar extrapolar no doce, nas coisas. Essas besteiras, ela nunca deixou. Eu queria relatar um episódio que teve uns dias atrás, do João Pedro, quando a minha mãe chamou ele para almoçar. E ele, como qualquer outra criança da roça, gosta muito de passarinhar, brincar de fazer arapuca. Aí a gente chamou ele para almoçar e a princípio a gente não escutou ele respondendo nada. Aí eu saí para caçar ele no mato e me deparei com ele amolando uma faca. E a princípio ele ficou espantado, assustado. Perguntei para ele para que era a faca. Ele não quis responder. Aí eu dei uma prensa nele e aí foi que ele respondeu que foi a irmã dele que tinha mandado ele amolar aquela faca que não era nossa, que a gente não conhece como faca nossa de lá de casa. Ele me disse que foi a irmã dele que mandou amolar essa faca e que quando a gente fosse chamar a atenção dele, brigar com ele, por qualquer traquinagem dele, era para ele pegar aquela faca lá e matar todos nós da casa. Por quê? Porque a irmã dele falou para ele que depois disso, dele ter feito tudo isso, não ia acontecer nada com ele. Que ele ia pegar a guarda dele e ir morar na nossa casa, ficar com tudo que é nosso. Herança, tudo. Você confirma a versão, o WS, que ele relatou o fato para você. Foi na época registrada uma ocorrência para dar ciência às autoridades desse fato que você acaba de falar? Desse fato específico, não. Mas porque a gente ficou bastante chocado, entendeu? Então a gente quis tratar entre a gente. Logo foi tratado entre família. Então é complicado. A gente fica muito assustado, né? Porque vindo de uma criança e da família da gente, então é muito chocante.